Josué, capítulo de número 1, verso 1 e verso 2, assim está escrito: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o verso de número 9, do mesmo capítulo. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga amém por esta palavra. Assente-se, meus irmãos, por favor, redobre a sua atenção àquilo que vamos receber de Deus nesta noite. Quando nós olhamos para o texto do livro de Josué, nós estamos olhando para um período de transição. Sim, um período de transição, porque, na verdade, quando nós olhamos para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos toda uma história, toda uma sequência em que, principalmente, Moisés estava inserido, tanto escrevendo essas histórias, como também vivendo essas histórias, principalmente depois do livro de Êxodo, quando Moisés aparece ali, conduzindo toda a narrativa e sendo também participante da história. Mas aqui no capítulo de número 1 do livro de Josué, nós estamos encontrando aqui uma transição na liderança do povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés já havia morrido, e agora quem vai assumir a liderança do povo é Josué. Veja que nós estamos falando de uma transição, mas não estamos falando aqui de uma transição qualquer. Por quê? Porque Josué iria substituir Moisés. Ser o braço direito de Moisés é uma coisa, substituir Moisés é outra bem diferente. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando de Moisés, um homem que, diz a Bíblia, falava com Deus face a face. Moisés, um homem que um dia estendeu a sua mão sobre o mar vermelho, e diz a Bíblia que o mar se abriu e Israel passou com os seus pés secos sobre aquele lugar, Deus efetuando grande livramento. Estamos falando de Moisés, um homem que ouviu a voz de Deus em Êxodo capítulo 3, Deus falando com ele através de uma teofania, uma manifestação visível de Deus em uma sarça, em um arbusto que começou a pegar fogo, e diz a Bíblia que Moisés vai lá para ver o que estava acontecendo, e aí a Bíblia diz que Deus bradou do meio daquela sarça. Esse é Moisés, um homem com uma intimidade, um homem com uma amizade com o Senhor, e agora Josué vai substituí-lo. Quando nós olhamos para o primeiro capítulo do livro histórico de Josué, nós podemos perceber aqui um Josué que está diante de um grande desafio, mas não apenas um grande desafio, o contexto é um contexto desfavorável. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Josué vai assumir a liderança do povo de Deus depois da morte de Moisés. Então o contexto em que Josué vai liderar, vai começar a liderar, é um contexto de luto, é um contexto de morte, é um contexto de dor. Moisés é um grande líder, é um líder marcante, é um líder que acompanhou o povo de Deus, liberou palavras sobre o povo de Deus, orientou, trouxe a lei e tantas outras coisas. Então, muito provavelmente o coração de Josué estava aflito, o coração de Josué estava choroso. A que conclusão chegamos? O momento era de luto, o momento
era de dor, o momento era talvez até de ansiedade, o momento para Josué era um momento até de incerteza, como vai ser daqui para frente? Uma coisa é acompanhar Moisés, receber ordens de Moisés, fazer o que Moisés está pedindo, outra coisa agora é eu liderar esse povo. O momento é de dor, é de luto, porque Moisés já estava morto, mas eu amo a Bíblia nos seus detalhes, porque a Bíblia vai dizer: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pastor, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? O momento era de dor, o momento era de luto, o momento era de aflição, o momento era até talvez de ansiedade e angústia por não saber o que vai acontecer na sequência, mas isso não impediu Deus de falar, isso não impediu Deus de dar uma direção, isso não impediu Deus de mostrar um caminho, isso não impediu Deus de dar uma direção para o seu povo. Pastor, eu não entendi qual é a primeira lição dessa palavra essa noite. Deus fala em tempos de crise, Deus fala em tempos de adversidade, Deus fala em tempo de incerteza. É no momento da incerteza, é no meio do luto, é no meio da dor que o Senhor vai se revelar. Está no texto: e falou o Senhor a Josué. O coração está enlutado, mas Deus está falando. O coração está aflito, mas Deus está falando. O coração está angustiado, mas Deus está falando. É em meio às perdas, mas Deus está falando. Por quê, pastor? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que essa igreja adora, não fica coagido e nem tampouco em silêncio por causa da minha luta ou por causa da minha dor. Deus não fica desesperado, irmão, por causa dos meus traumas. Deus não fica abatido, angustiado, porque eu estou por um momento passando por uma dificuldade. A luta é minha, a prova é minha, a dificuldade é minha, mas isso não impede Deus de falar. Agora, uma coisa você precisa estar atento: em meio à crise Deus fala. Agora, o interessante é, você está ouvindo Deus falar em meio à crise? Porque muitas são as vozes que querem te dar um caminho, muitas são as vozes que querem te dar uma direção, muitas são as vozes que querem te mostrar uma solução, pessoas que nunca construíram nada e no momento da tua maior crise quer te dar um conselho construtivo. São vozes que querem te tirar do caminho, que querem te tirar do foco, mas Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra. Está doendo, está sangrando, está sofrendo, está no luto, está na dor. Existe uma voz que você pode ouvir, e esta voz te dará a direção, esta voz te mostrará um caminho, esta voz vai te mostrar em qual direção seguir, para você ser bem sucedido, abençoado, renovado. Quem recebe esta palavra esta noite, diga para quem está do seu lado: está doendo, está na luta, está na prova, tem uma voz que você pode ouvir. Tem uma voz que você pode ouvir. Tem uma voz que você pode ouvir. Aleluia. Pastor, que voz é essa? É do presidente da república? Não. Que voz é essa, pastor? É do melhor coach da terra? Não. Ajuda. Vozes de especialistas, psicólogos, psicanalistas. Ajuda e muito. Mas existe uma voz que é inconfundível no seu momento de dor, no seu momento de solidão, quando todas as vozes da terra silenciarem e você achar que não tem mais jeito, vai entrar no teu quarto uma voz que vai mudar o cenário, que vai mostrar o caminho, e você vai sair dessa cantando, louvando e adorando o nome de Jesus. Tem uma voz
Essa voz não fica detida por causa da dor, porque o momento pode ser de luto, mas Deus falou. O momento pode ser de aflição, mas Deus falou. Por quê? Porque todas as vezes que você estiver passando por um vale, por um deserto, por uma dificuldade, se você clamar, Deus te dará uma resposta. Deus te dará uma resposta. Pastor, e o que foi que Deus falou para Josué? Deus olhou para Josué e disse: Josué, estou vendo tua luta, estou vendo a tua prova. Entra no quarto, Josué, coloca o cobertor por cima da tua cabeça, fica escondido. Pode se abraçar a depressão, pode se abraçar o teu luto, pode se abraçar a tua dor, porque não tem jeito para ti. É isso que Deus disse, irmão? Não. Pastor, o que Deus disse para Josué? Está no texto. Josué, se dispõe e passa esse Jordão. Pastor, o que é o Jordão? O Jordão é uma linha que vai dividir a promessa do cumprimento da promessa. O Jordão é uma linha que vai fazer uma divisão daquilo que Deus falou para aquilo que Deus vai cumprir. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando essa noite, Deus está dizendo para Josué: o teu momento pode até ser de dor, o teu momento pode até ser de luto, mas o teu momento não invalida o que eu já falei a teu respeito. O teu momento não invalida a promessa que eu já liberei sobre a tua vida. Deus, então o que eu faço? Josué, se dispõe e passa esse Jordão. Por que Deus mandou Josué passar o Jordão? Porque Deus sabia que do outro lado do Jordão estava o cumprimento da promessa, irmão Marco. Deus falou que do outro lado do Jordão tem uma terra, pastor Iso, que mana leite e mel, tem uma terra que é prometida. Então o cenário é esse: do lado de cá tem um Josué aflito, do lado de cá tem um povo em luto, do lado de cá tem um povo que está choroso, mas Deus está dizendo: a vitória, meu povo, está do outro lado do Jordão. Aí você olha para o capítulo 3 e vai descobrir que o tempo que Israel está vivendo aqui é o tempo da cega. Pastor, o que é o tempo da cega? Correnteza alta. Quem olhava para o rio diria: Deus mandou passar? Não tem como, é correnteza alta, não dá para atravessar, mas Deus está dizendo: pode passar, porque a vitória está do outro lado do Jordão. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Tudo que o diabo deseja é que você veja a altura do Jordão, o nível do Jordão, e não queira atravessá-lo, porque o diabo sabe que do outro lado está teu milagre, do outro lado está tua bênção, do outro lado está o cumprimento da promessa. Então o diabo quer te deter, ele lança luta, ele lança dúvida, ele lança traumas para você ficar daquém do Jordão. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: o teu milagre está além do Jordão. Pastor, o que eu faço esta noite? Se posiciona e levanta o teu pé para atravessar esse Jordão. É tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz: Deus falou para Josué: passa este Jordão. Aí alguém diz: pastor, por que é que Deus manda Josué atravessar esse Jordão? Tem outro Jordão? É claro que não, é apenas um. É Deus dizendo: cada um tem o seu Jordão próprio, cada um tem o seu Jordão pessoal. Talvez o Jordão que você precisa atravessar hoje é uma luta financeira e você vai passar. Talvez o seu Jordão que você tem que passar hoje é um Jordão no seu casamento e você vai passar. Talvez o Jordão que você tem que atravessar hoje é uma crise espiritual. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre a sua vida esta noite. Eu não sei em que nível, que altura está o rio que está diante de você, mas Deus está te revestindo de poder, de autoridade, e você vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Se tem alguém que
crê nessa palavra, receba, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Quem pode aplaudir? Quem pode adorar a Ele esta noite? Aleluia! Diga para quem está do seu lado: eu não sei como está o teu Jordão, mas Deus mandou passar. Eu não sei como está o teu Jordão, mas Deus mandou passar. Só que tem um detalhe: que foi que Deus falou para Josué? Passa esse Jordão, tu e todo este povo. Pastor, não entendi. Nesse Jordão, ninguém da tua família vai ficar para trás. Ninguém da tua casa vai ficar para trás. Eu profetizo que diante dessa luta vai passar você, vai passar teus filhos, vai passar teus empregados da empresa que você tem, vai passar teus amigos, vai passar teus familiares. O diabo não vai poder dizer: um ficou para trás. Não, porque vai passar você, vai passar os teus. Quem recebe essa palavra? Quem recebe esta palavra? Liga para quem está do lado: todo mundo vai passar. Vai passar. Vai passar. Pastor, mas o momento é de dor. Deus olha para Josué e fala: passa. O momento é de aflição. Deus olha para Josué e fala: levanta o teu pé e passa, tu e todo este povo. Para onde, Senhor? Para a terra que eu dou. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Deus dá, mas quem precisa agir é você. Deus está dizendo: estou do lado de cá, com a bênção na tua mão, com o teu nome. Estou do lado de cá, com um milagre no teu número, no teu tamanho. É para você. Quero, então passa o Jordão, porque quando você passar, a bênção está aqui te esperando. Passa, Josué, a terra que eu dou. Deus ele dá, mas quem tem que agir é você. Deus ele faz, mas quem tem que ter fé é você. A mulher do fluxo de sangue foi curada pelo poder de Jesus, mas ela se rastejou e tocou na orla do seu manto. A filha de Jairo foi ressuscitada, mas ele foi até onde ele estava e disse: vem na minha casa. Ele faz, mas você também precisa fazer. Quando você sai de casa e vem numa quinta-feira, é você dizendo: hoje vou atravessar o meu Jordão, hoje vou atravessar o meu Jordão, hoje eu vou atravessar o meu Jordão. E Deus está do lado de cá dizendo: pode atravessar, que aquilo que você veio buscar está na palma da mão, está na palma da mão. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Tem gente que chegou aqui essa noite dizendo: se eu tentar, vou me afogar nesse Jordão. Se eu tentar, eu não vou conseguir. A correnteza está alta. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Sabe, pastor? Ele sabe. Tanto é que ele sabe que o primeiro que entrou no rio antes do povo foi o próprio Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz, Josué capítulo 3 verso 11, que a arca, que era aquela urna, aquele baú que representava a presença de Deus, vai sobre os ombros dos levitas e sacerdotes. Aí diz a Bíblia que eles vão andando, e aonde eles colocam a planta do pé, o que passou de água vai embora e vai se fazendo uma muralha de água. O Rio Jordão vai parando, eles vão pisando e o Rio Jordão vai abrindo. Eles vão pisando e o Rio Jordão vai abrindo. Eles vão pisando e o Rio Jordão vai abrindo. Pastor, não entendi. Dá o primeiro passo e descansa teu coração, porque pelos caminhos que você tem que passar, Deus vai na tua frente para abrir. Deus vai na tua frente para abrir. O Jordão nos ensina que o que abre caminho não é dinheiro. O Jordão nos ensina que o que abre porta não é influência. O Jordão nos ensina que o que abre porta não é condição. O Jordão nos ensina que o que abre caminho ainda é a presença, ainda é o Senhor. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo esta noite sobre a quinta-feira da esperança. Esse
esse Jordão vai abrir e você vai passar, mas não vai passar sozinho. Deus vai passar na tua frente. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus vai na frente, você só pisa onde Deus já pisou primeiro, você só passa onde Deus já passou primeiro. Te prepara para ver porta aberta no teu emprego, te prepara para ver milagre dentro da tua casa. Se tem alguém que crê comigo nesta palavra, fecha a sua mão e recebe, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, o que você está vendo? Pelos olhos da fé, eu estou vendo você passando e chegando do outro lado. Eu estou vendo você passando e chegando do outro lado. Eu estou vendo você passando e chegando do outro lado. Quinta-feira que vem vai ter testemunho aqui. Alguém vai dizer: pastor, eu olhei para o rio e pensei que não ia dar certo, mas quando eu dei o primeiro passo eu já vi que Deus estava na frente, então eu avancei. Te prepara, esse rio vai abrir e você vai passar. Vai passar. Aleluia. Aplauda, se é para Ele, aplauda. Somente a presença de Deus é capaz de abrir caminhos. Agora tem um detalhe: pastor, então se Deus ir na minha frente, eu sossego, deito na rede e deixo Deus ir? Deixo Deus fazer? Não. Quando você lê do verso 1 ao verso 9, você vê Deus falando com Josué. Josué, vem cá. O teu momento é de dor, eu estou entendendo. O teu momento é de lágrima, eu estou entendendo. Você está preocupado, substituir Moisés não é algo tão simples, mas vem cá. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa palavra Deus fala ao seu coração essa noite. Eu estou vendo gente chorando na galeria. Ei, assim como eu fui com os teus pais, eu também serei contigo. Se posicione na minha presença e te prepare para ver maiores milagres do que o teu pai viu, do que a tua mãe viu. Deus está dizendo: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas tem um detalhe, vem cá. Ser forte, verso 3. Ser forte, verso 6. Ser forte, verso 9. Pastor, Deus fala 3 vezes para Josué ser forte? Porque para enfrentar batalhas, irmão, você tem que ser forte. Tem coisas que você luta e enfrenta dentro da tua casa, que talvez quem está do teu lado, que é só teu amigo, não conhece a tua história, não teria força. Por que você consegue? Porque Deus está te capacitando, quinta após quinta, culto após culto, te dando força, te fortalecendo. Existem guerras, existem Jordão que é para mim, que você talvez não teria condição. Existem Jordão que é para você, que talvez eu não teria condição. Dependemos da orientação e da direção do Espírito Santo de Deus. Deus fala para Josué ser forte. Pastor, por que Deus fala para Josué ser forte? Porque muito provavelmente Deus identificou nele algum ponto de vulnerabilidade que poderia o prejudicar. Diga comigo: eu tenho fraquezas. Isso é uma realidade. Todos nós temos algum tipo de fraqueza. Não, pastor, eu não tenho. Muito prazer, super-homem. Muito prazer. Não, pastor, quando eu nasci, mamãe falou: você é uma mulher de fibra, não tenho fraquezas. Muito prazer, Mulher Maravilha. Todos nós temos fraquezas. Deus te traz aqui essa noite para te dizer essa palavra. Quer passar o Jordão? Quero. Dê um passo. Creia que Deus vai na tua frente, mas faça a sua parte. Vença as suas fraquezas. Não sei qual é a tua fraqueza. Pastor, minha fraqueza é comprar. Eu gosto de gastar. Pastor, eu amo uma promoção. Pastor, a minha fraqueza é essa: comprar coisas que eu não preciso, com dinheiro que não tenho, para impressionar pessoas que eu nem gosto. Essa é a minha fraqueza, pastor. Pastor, minha fraqueza é pornografia. Pastor, a minha fraqueza é rede social. Se abrir o meu Instagram e ir lá nos 3 ícones e clicar tempo de uso, pastor, é 6 horas por dia, é 7 horas por dia. Perco tempo com meus filhos, perco tempo com Deus, perco tempo com a minha família por causa da rede social. Minha fraqueza. Pastor, a minha fraqueza é o sexo oposto.
Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas Deus te traz aqui essa noite para você ouvir essa palavra: vença as suas fraquezas. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos capítulo 8 que nós temos uma inclinação, e a nossa inclinação é para a carne, e a inclinação da nossa carne é para a morte, mas existe uma outra inclinação, e ela é para o Espírito de Deus, e para o Espírito de Deus é vida, e vida em abundância. Deus fala: Josué, ser forte. Pastor, a minha fraqueza é meu temperamento. Eu, muitas vezes, por qualquer coisinha, eu já esbravejo, entro em guerras desnecessárias. No meu trabalho, já perdi emprego por causa disso, porque a pessoa falou que o meu cabelo era assim, e eu já xinguei e já fui para a rua. Sua fraqueza. E você está sendo vencido de Jordão após Jordão, e não consegue chegar do outro lado, porque você não vence as suas fraquezas. Deus olha para Josué, não sabemos qual era a fraqueza, mas Deus fala: ser forte uma vez, ser forte 2 vezes, ser forte 3 vezes. Por quê, pastor? Porque existem coisas que você só vai alcançar e receber quando você demonstrar que você venceu as suas fraquezas. Pastor, como é que eu faço? Sozinho não consigo. E nem precisa. Você tem um Deus que tem um nome. Isaías 9:6, a Bíblia diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Se curve diante desse Deus e se prepara, que a força dele virá sobre a sua vida, e você vencerá todas as suas fraquezas. Esse é um inimigo invisível que Josué precisava vencer. Só que tem mais 2. Deus fala no verso 9: Josué, não te mandei eu? Deus faz uma pergunta para ele. Depois de Deus falar: eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu te ajudo, eu te esforço, seja forte, medita na minha lei, de dia e de noite, porque aonde você pisar eu vou te dar. No verso 9 parece que Josué ainda está assim: será que é Deus? Será que eu posso confiar? E Deus fala: não te mandei eu? Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Para Josué chegar do outro lado, ele precisaria vencer 3 inimigos invisíveis. O primeiro, sua fraqueza. Segundo, vencer a sua dúvida. Pastor, por que você está falando isso essa noite? Porque tem gente que vem no culto, faz campanha, ouve a palavra, mas quando chega lá fora, está duvidando: será que eu vou receber mesmo? Será que esse Deus, que esse pastor prega aí, será que é verdade? Será que ele faz? Não duvide de Deus, duvide de homens, mas não duvide de Deus. Você já imaginou se os personagens bíblicos duvidassem? Um próprio Moisés chega diante do Mar Vermelho, com todo o povo à sua retaguarda, é o mar diante dele, é noite, não tem por onde passar. Ele olha para Deus e fala: e agora, Deus? Mandou a gente sair do Egito, estamos aqui agora, o que a gente faz? Não tem barco para todo mundo, está cheio de velhinho aí que não dá nem para mandar nadar, o que faz? Deus fala assim: estende a tua mão sobre o mar, porque o mar vai abrir. Você já imaginou Moisés dizendo: Senhor, mar abrir? Você já imaginou? Não está no texto, irmão. Moisés questionando, Deus falou: eu vou fazer. E se Deus falou e eu vou fazer, vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender do que falou. Imagina um Davi duvidando diante do Golias. Rapaz, é grande o homem mesmo. Todos os meus irmãos não tiveram coragem. Será que eu vou? Não. Davi chegou na guerra e disse assim: esse aí vai ser igual o leão e o urso que eu matei quando veio tentar roubar a ovelha do rebanho de papai. Quando ele vier contra mim, ele vem a mim com pau, pedra, espada, escudo, eu vou a ele em nome do Senhor dos exércitos. Você consegue imaginar, irmão, um Gideão que vai à guerra com 300 homens e vence, duvidando? É claro que não. Não duvide de Deus. E por último, o terceiro inimigo invisível que Josué precisaria vencer para chegar do outro lado. Diga comigo: Josué teria que vencer o medo.
Porque Deus fala para ele: não temas, não temas. Pastor, o que é o medo? O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente, futuro, real ou imaginário. O medo, irmão, tem algumas capacidades. Primeiro, o medo faz você invalidar o poder de Deus. Essa história que eu acabei de citar agora, dos irmãos de Davi, olharam para o gigante e falaram: rapaz, 3 metros de altura, capacete, escudo, arma, não dá para mim não. Mas Davi chegou e disse: eu vou na minha simplicidade, porque eu não vou sozinho, eu vou com o Senhor junto comigo. Os irmãos de Davi, guerreiros, olharam para o gigante e esqueceram de Deus, porque temeram. O medo tem essa capacidade, faz você invalidar o poder de Deus. O medo tem outra capacidade. Qual? Ele faz com que você não veja que Deus está presente. Segundo Reis capítulo 6, Israel estava em guerra com a Síria, e diz a Bíblia, que quando o exército da Síria se levantava para atacar Israel, Israel já sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque Israel tem um profeta chamado Eliseu. Aí diz a Bíblia, que o rei da Síria diz assim: tem espião no meu reino, só pode, porque eu entro no meu quarto, ninguém está vendo o que eu estou pensando, eu projeto o ataque do outro dia, quando eu vou atacar, Israel já está sabendo tudo que eu vou fazer, tem espião no meu reino. Aí alguém diz assim: não, rei, não tem espião não, é que lá na terra de Israel tem um profeta, que quando tu entra no teu quarto, o Deus de Israel está vendo o que tu está pensando e projetando, Deus conta para o profeta conta para o rei de Israel, e quando você vai atacar, Israel já está sabendo. Ah, então o problema é o profeta? É fácil de resolver. Pega a minha cavalaria, pega o meu exército e manda tudo para a casa desse profeta. Onde é que ele está? Ele está em Dotã. Manda o meu exército na casa dele, vamos resolver o problema. Se o problema é o profeta, manda lá. Diz a Bíblia que a Síria manda o exército até a casa de Eliseu. Pela manhã, o servo do profeta, Geazi, acorda. Quando ele abre a porta, a cortina, ele vai olhar o exército da Síria todo ao redor da casa e da cidade do profeta. Ele volta correndo para o profeta e fala: meu senhor, vamos morrer. Por quê, Geazi? O exército do inimigo nos cercou. E se a Bíblia, nós pudéssemos ver, os joelhos de Geazi estavam batendo assim, ó, de tanto medo. Aí o Eliseu olha e diz assim: ô Deus, abre os olhos desse moço aí para que ele veja. Vê o que, Senhor? Ô Geazi, volta lá de novo e dá uma olhadinha para cima. Aí diz a Bíblia que Geazi volta. Quando ele chega, o exército do inimigo ainda está lá, mas quando ele olha para cima, ele vê o exército de Deus rodeando toda a cidade. E Eliseu então diz: maior é aquele que vem ao nosso favor do que aquele que vem contra nós. Geazi, por causa do medo, viu o inimigo, mas não viu Deus. Talvez você tenha alguns tipos de medos que te travam, medos que te traumatizaram, mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra. O inimigo ainda é real, mas o teu Deus é maior diante dessa batalha. Quais são os seus medos? E óbvio que eu não estou falando aqui de medo de escuro, óbvio que eu não estou falando aqui de medo de bicho papão, estou falando desses medos infantis. Mas tem gente que está aqui, que tem alguns medos. Medo de morrer, medo de falir, medo de ser traído, medo de não poder constituir uma família. Quais são os seus medos? O diabo quer se apropriar deles, para fazer com que você não atravesse o Jordão e não vença seus desafios. Mas a voz de Deus para você essa noite é essa, e eu encerro: levanta o teu passo e começa a caminhar, e não tenha medo, porque o Deus que fala não tenha medo é o Deus que garante presença com você em todas as batalhas da sua vida. Se você crê, fica de pé no seu lugar e nós vamos orar agora. O medo tem outra característica. O medo te faz fugir. Como assim, pastor? Faz fugir. Jonas, que foi, Senhor? Se dispõe,
estou disposto. Vai pregar? Vou pregar. Aonde? Nínive? Vou não. Jonas abriu a internet da época e viu Nínive, população, extensão territorial. Peraí, eles matam quem fala do Deus de Israel? Vou não. Ficou com medo. E o que fez? Fugiu. Existem medos que te fazem fugir de guerras e batalhas que você deveria enfrentar. E eu estou falando, e o Espírito de Deus fala no meu coração agora: chegou o tempo de parar de fugir. Tem anos e anos que você está fugindo dessa guerra, dessa batalha, porque você não tem coragem de enfrentá-la. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra: pega na minha mão, meu filho, porque eu vou entrar com você nessa guerra. E na guerra que eu entro, filho meu, não perde. Eu quero orar por você. Pastor, eu tenho um Jordão pessoal que eu preciso atravessar. E tem que ser até o 5º dia útil desse mês. Amanhã? Pastor, tem um Jordão que eu preciso atravessar. E tem que ser hoje. Eu preciso romper. E essa palavra falou comigo. Eu quero orar pela sua vida agora. Não vire as costas para essa palavra enquanto você não receber essa oração. Se a palavra falou ao seu coração, enquanto o pastor Nazareno canta, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Esse Jordão será, aleluia, transpassado essa noite. Esse Jordão, você vai rompê-lo essa noite. Esse Jordão, você vai atravessá-lo esta noite. Vem! Me submergir a ti, a mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Olha aqui, pastor, nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero perguntar se há alguém que está aqui essa noite ainda não entregou sua vida para Jesus, e você quer fazer isso essa noite. Eu quero orar por você. Existem rios que você só vai poder passar se você estiver totalmente entregue a Jesus. Talvez você chegou aqui, foi convidado, viu a postagem da igreja na rede social, alguém te falou desse culto, você chegou, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso essa noite. Eu estou abrindo essa oportunidade para você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Apenas dê um sinal com a sua mão assim, aonde você está. Nós vamos orar. Aqui na frente, ali. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Cadê a terceira pessoa? Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso dele na minha vida. Eu quero entregar a minha vida totalmente a ele. Nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Aqui está a terceira pessoa. Aleluia. Cadê a quarta pessoa? Esse garotinho, ele quer. Então nós vamos orar por ele. Abre caminho para ele chegar até aqui na frente. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Se tem alguém na galeria, eu quero orar por você. Cadê a quinta pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós vamos orar agora. Aleluia. Eu não sei qual é o Jordão que você precisa vencer. Aleluia. Você quer? Nós vamos orar. Ali está a quinta pessoa. Cadê a sexta pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós vamos orar por você agora. Levanta a sua mão se você quer Jesus, se você quer se reconciliar. Na galeria nós esperamos você. Nós queremos orar. Aleluia, aleluia. Pastor, eu me afastei de Jesus, eu estou longe de Jesus, mas eu quero voltar hoje. Quero pegar na mão dele para caminhar com ele. A partir de hoje nós queremos orar por você. Há mais alguém? Se não há mais ninguém, nós vamos orar. Essas pessoas que levantaram a mão aceitando a Jesus, depois da oração, venham aqui na frente. Os obreiros vão pegar
pegar o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa orar e interceder pela sua vida. Os demais irmãos que vieram à frente para receber a oração, abra assim as suas duas mãos. Eu não sei qual é o Jordão que você tem que passar, eu não sei qual é o Jordão que você tem que romper, mas uma coisa eu sei: Deus falou com você essa noite. Deus te deu uma estratégia, Deus está te mostrando um caminho, e em nome de Jesus, ainda antes desse mês terminar, você vai olhar para trás e vai dizer: passei por este Jordão, ele não me submergiu, ele não me matou, porque Deus esteve comigo. Feche os seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs que vieram à frente do altar. Eu não sei, Pai, qual é a luta, qual é a batalha, qual é a angústia, a adversidade que essa pessoa está enfrentando, mas eu te peço agora, meu Deus, entra com providência, pegue na mão desse homem e dessa mulher e ajude, Senhor, essa pessoa a atravessar esse Jordão, porque do outro lado está o cumprimento da promessa, do outro lado está o milagre que essa pessoa está esperando. Que toda resistência humana, que toda resistência espiritual caia por terra, e que esta pessoa venha atravessar este Jordão para a glorificação do teu nome. Pai eterno, eu oro por essas vidas que estão te aceitando esta noite. Perdoa os seus pecados, escreve o nome delas no livro da vida, e que a partir de hoje seja uma nova história. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está perto de você e diga: Deus tem mais para a tua vida. Pode atravessar, pode atravessar, pode atravessar esse Jordão. Aleluia.